E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim. Antes de eu colocar a matéria completa aqui do Vitinho dando entrevista, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo. Eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. A entrevista, essa conversa que vocês vão ouvir agora é uma parceria com a galera da The Players Tribune. Olha aí. Eu falaria, mano, continua que você tá conquistando tudo aquilo que você sempre sonhou desde criança. Até mais do que eu esperava, tudo que eu pude proporcionar pra minha família, sair do lugar da onde que a gente cresceu, da onde que a gente viveu. Só continua que a gente tem orgulho de quem eu sou hoje, sabe? Sempre gostei de jogar futebol, sempre fui fominha, meus presentes quando eu ganhava na infância eu queria só bola o tempo inteiro. Nunca gostei de brincar de boneco, de carrinho, de nada dessas coisas. Teve um certo dia que a gente, eu lembro direitinho, a gente tava passando na avenida assim, principal lá do bairro, e meu pai parou o carro do lado, assim, me avisava sem nada, e me levou pra escolinha. E desde lá começou eu ter minha trajetória no futebol. Passei 2 anos nessa escolinha, jogando pelos bairros, campeonato de bairro, até Cruzeiro com 7 anos. 7 anos eu fui até os 18, passei minha infância toda dentro do Cruzeiro. É um clube que eu tenho enorme carinho, enorme gratidão por tudo que eu vivi lá dentro. Teve um dia com o treinador Alexandre Lemos, que eu falo com ele até hoje, ele chegou em mim e falou assim, eu vou ter que mudar você de posição, que você não tá rendendo mais. E se você não adaptar, a gente vai ter que mandar você embora. Eu falei, beleza, vamos fazer um teste. Passei um período como lateral direito e nesse período eu falo que minha vida mudou totalmente. Eu comecei para a seleção de base, eu comecei a ser o destaque, eu comecei a ser a promessa do Cruzeiro. No começo assim eu não aceitei, meu pai muito menos. Meu pai era um cara que sempre foi agarrado comigo, ele sempre teve as portas abertas dentro do Toca, lá no Cruzeiro. E ele foi lá, eu lembro que ele foi conversar com o diretor da base e falar, vocês estão malucos, colocar meu filho do lateral direito. E no fim ele estava agradecendo, a gente brinca até hoje quando a gente se encontra. Aquele outro, o Alexandre, o diretor, fala com ele, que ele disse que ele queria brigar, me bater dentro da sala e hoje onde seu filho está. Então foi bastante difícil essa mudança de posição, mas que na verdade eu só estou onde eu estou hoje por causa dessa mudança de posição. Os 2 anos meus na Bélgica foram anos muito difíceis para minha vida. Eu não sabia a língua do país, eu não tinha amigos, não tinha nada perto. E eu passei 3 meses no Brasil. E eu lembro que eu grito minha mãe e falei, mãe, vem cá, mãe. Minha mãe vem cá, o que foi? Eu falei, mãe, eu não aguento mais jogar futebol. E eu começo a chorar no braço da minha mãe. E minha mãe vira e fala pra mim, essa tatuagem, você escreveu no seu braço por quê? Simplesmente por escrever? Eu falo, não. Aí ela mandou eu ler, eu falei, eu leio, tudo posso daquele que me fortalece. Ela falou assim, Tom, você crê num Deus, acredita nele. Eu acho que ali quando eu caio no colo da minha mãe, choro. Eu chorei igual criança mesmo. Eu acho que ali foi acho que mudou tudo, sabe? Mas eu sou muito grato. Foi os 2 anos ali que me preparou, sabe? Me preparou para viver tudo que eu vivi. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, com muito mais maturidade. Então os 2 primeiros anos foram anos de aprendizado e os últimos 2 na Bélgica foi os anos que eu explodi assim no esporte, sabe? No futebol, dentro de campo. Eu fui eleito o melhor lateral da Bélgica. Acho que esse foi o ponto assim de mudança na minha vida, sabe? Na chegada no Ban ali já não tenho tanta dificuldade, porque eu já estou acostumado com a Europa, eu já falava francês e o inglês eu estava começando a... Já entendi as coisas, sabe? Tinha mais coisa para fazer, não era só ali o tempo inteiro treino, casa, só isso. Na Bélgica, na Inglaterra não, eu podia chamar amigos, eu podia sair com eles, eu podia ir pra igreja. O campeonato da Inglaterra tem mais qualidade, mas são jogos muito parecidos em termos de agressividade, em termos de força. A Bélgica me preparou para chegar na Inglaterra, então tudo que eu passei na Bélgica eu levei para a Inglaterra e minha adaptação foi muito mais tranquila. Eu aprendi muito taticamente, dentro de campo com o company. Falo que taticamente que assim foi o melhor treinador que eu já tive. Eu comecei a pensar, ver o jogo de uma forma diferente. Eu até brinco que antes de eu ter o company, eu não pensava em ser treinador e hoje eu já penso, tipo, no final da carreira, quem sabe, pelas coisas que eu aprendi. E chegar à Premier League é um sonho, né? É um sonho de todo atleta, é o maior campeonato de clubes do mundo. Toda semana a gente tinha jogos grandes para jogar, todo o estádio cheio, a estrutura do campeonato em si, melhor possível. A estrutura que você tem, a vida que você tem, os estádios. Né? Todo mundo fala bem de lá, é difícil você ver um jogador falar mal de lá, pelo menos eu não conheço, sabe? E pra mim é o melhor campeonato de clubes do mundo. E quando eu chego no Botafogo, eu encontro um grupo maravilhoso, uma recepção incrível de todos
de todas as pessoas dentro do Botafogo. Como eu passei 6 anos fora, aquele calor do ser humano, do brasileiro é diferente, então eu tava sentindo falta disso, sabe, no meu dia a dia. O vestiário, os treinos são bastante diferentes da Europa. Aqui a gente são muito mais juntos um do outro. Ali eu fui reconhecer ver o que eles estavam passando, sabe? E vou te falar que deu até mais vontade, sabe? Porque por mais que aconteceu em 2023, todo mundo fica chateado, todo mundo não quer que aconteça, mas o que eles passaram foram momentos difíceis, foram momentos que muitos jogadores talvez não aguentassem ficar no clube, sabe? E eles conseguiram, eles estavam ali de novo, tentando de novo e foi maravilhoso. Foi o grupo que a gente tinha ano passado, tá marcado na história. Talvez eu nunca jogo num grupo igual o ano passado, onde não tinha jogador vaidoso, onde tá todo mundo conversando com todo mundo, tava todo mundo lutando por todo mundo, aqueles que estavam jogando, os que não estavam, eram mais que jogadores, eram amigos, sabe? E isso tá marcado na história. Não poderia ser melhor, né? A temporada 2024 foi aquilo que eu almejava, era aquilo que eu sonhava, era aquilo que eu coloquei como um plano, que era vir ser campeão. E graças a Deus tudo aconteceu, e eu sou muito feliz por isso. Meu pai foi uma pessoa que, brigou com minha mãe pra poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu me emociono falar dele porque eu só estou aqui hoje por causa dele. Foi uma pessoa que largou o trabalho por causa de mim. Realmente viveu tudo meus sonhos, sabe? Ele se entregou totalmente por mim, ele me via. Era o único pai que lá tava todos os dias me ver. Eu lembro que eu tava na toca um dia, eu tava passando mal e isso era meia-noite assim, sabe? Eu tinha problema na garganta. E o segurança falou, mano, você não pode entrar porque é ordem do Cruzeiro, ordem do clube. E meu pai, mano, eu vou entrar aí, meu filho que tá aí. Eu não quero saber quem tá, eu vou entrar. E ele passou por cima da segurança e foi lá dentro do quarto da toca. E me levou, me colocou dentro do carro e me levou pro hospital. É um cara que eu sou totalmente grato, que eu levo onde que eu for, é a minha inspiração. É a pessoa que viaja nos jogos, se precisar de ir pro Japão atrás de mim, ele vai. E se eu sou o que eu sou hoje, eu sei o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer com a minha família, não só eu, mas meu irmão, é por causa dele, por causa da entrega que ele teve, dos momentos que ele viajou comigo 3 horas dentro em cima da moto para poder jogar. E ele largou tudo, largou a escola que ele trabalhava, largou tudo pra eu poder estar aqui hoje. Eu falo do meu pai, mas tem minha avó também, tem várias pessoas que poderia citar aqui que foram fundamentais na minha vida, sabe? Foram pessoas que estenderam a mão pra mim e graças a elas eu pude retribuir com várias coisas pra ajudar elas, e eu sei que é pouco ainda porque eles fizeram bastante coisa por mim, então é só gratidão pelas pessoas que estão ao meu lado, pela minha família, pelos meus amigos lá de trás que me ajudaram a estar aqui hoje. Ser pai era meu sonho desde, sei lá, eu sempre quis ser pai. Eu acho que minha ficha ainda não caiu, não vai cair quando eu ver criança no meu colo, mas sempre foi um objetivo meu, ter uma família, ser pai, poder mostrar para meus filhos o que eu me tornei, da onde que eu saí, quem eu sou hoje, porque eu só estou onde que eu estou hoje por muita luta, por muita determinação, foco, saber onde eu queria chegar, e eu sempre trabalhei por isso. Ainda sou assim, às vezes eu me entrego demais assim pro futebol, sabe? E graças a Deus as coisas vêm acontecendo, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me deu, porque eu sou hoje, pela família que eu tenho, de viver ao lado da minha família, que eu estava longe, poder viver títulos perto deles. Então eu sou muito grato por tudo que eu tenho, sabe? Por tudo que eu vivo. Que papo legal, né? E é claro, você tá falando aí do Vitinho Botafogo, gente. Chegou o momento, então, da gente falar da
Copa do Mundo de Clubes! Aumenta o som. Entrar no clima. Quem é? Legal, né? E é claro, vocês estão falando aí do Vitinho Botafogo, gente. Chegou o momento, então, da gente falar da Copa do Mundo de Clubes! Aumenta o som. Entrar no clima. Quem é dos anos 90 tá acostumado já com essa música, ó. Vai muito, mano. E tá, ó, o Dudu tá me soprando aqui no ouvidinho, italiana chamada Gala, então a cantora, né, desse que tem sido o hit da Copa do Mundo de Clubes, que é a aberturinha ali, só que ele... Tem como eu ouvir um pouquinho nananã, já sabe que música é, né? É, igual aquele, lembra do Oea da Copa do Mundo aqui do Brasil? Bom, sim. Aquele também. Ainda bem que você deu a dica que é a Copa do Mundo do Brasil, porque só o Oea ficou meio... Que isso? Andrei, tá preparado? Uma perguntinha rápida. Os brasileiros estão te surpreendendo com os jogos que eles estão fazendo nos Estados Unidos? Sim. Surpreendendo. Eu acreditava que, por exemplo, o Botafogo, que a gente vai falar aqui, não venceria o último jogo que venceu. Que vitória, meus amigos! Segue o líder do Grupo B. De volta, Andrei do céu. O Botafogo acabou com 6 vitórias na sequência do PSG, tirando as goleadas que tiveram aí pelo meio do caminho, Uma né? em final de Champions, né? 6, né? 6 Foi vitórias, 6, o time tava, né? 4-0 em cima do Atlético de Madrid, um 5-0 em cima da Inter. Olha, rapaz, eu quero te perguntar na primeira coisa. Primeiro de tudo, a gente falou que já te surpreendeu, que Sim. o Botafogo fez um jogo excepcional. O Alex Telles deu uma resposta que eu achei muito interessante, que ele fala a respeito do posicionamento dos brasileiros com os times brasileiros nos Estados Unidos, né? A gente tem muito esse complexo de virar lata, vamos colocar assim. Sim. Eu queria que você analisasse de verdade, assim, a gente está desempenhando, cara, o PSG é a maior força, a força máxima do futebol hoje. E, Esportiva fato, e de dinheiro. E a gente conseguiu fazer um belo trabalho. E ainda houve um desmerecimento, assim, ainda tem um desmerecimento pra cima do Botafogo, né? Não existe mais, cara. Desculpa até te Caramba, interromper. é isso, assim, né? Mas pra mim não existe mais nessa situação. O Botafogo venceu o principal time do mundo hoje. E convenceu. Na proposta que o Botafogo se propôs, né, aí a desempenhar dentro de campo, naquilo que acreditou ser a melhor estratégia para parar o melhor time do mundo. E nessa estratégia o Botafogo foi impecável. Foi uma partida histórica, épica do Botafogo diante do PSG, porque ela merece. A defesa se comportou muito bem. O que jogou o Vitinho, que a gente acabou de ouvir aqui no back, o que jogou o Barbosa, como cresce o Barbosa em decisões, né? Como ele se apresenta ali com uma segurança. O John, outro que a gente ouviu também na matéria do Júlio, um goleiraço que passou uma segurança extrema em momentos de muita dificuldade. E o Igor Jesus, como a gente está acompanhando aí, né, nas imagens, fez o que precisava fazer dele. O Botafogo montou uma estratégia para aproveitar talvez uma bola, 2 bolas, e ele teve a bola do jogo e não desperdiçou. Então, cara, não tem mais. Ai, mas não tinha o Dembélé. Ai, mas o Luiz Henrique tirou os titulares. Não, meu amigo. Esse time aí, com os titulares, sem os titulares, passou o carro na França, foi campeão de tudo por lá, passou o carro na Inter, que não tinha tomado 5 gols na competição inteira, fez 5 na final, passou o carro no Atlético de Madrid na abertura e veio querendo, Kalinka, porque tem muita gente falando também, ai, mas os europeus não estão ligando muito para esse Mundial. Não é isso, não. Que maneira a gente diminuir, né? Exato, o PSG tá querendo pra caramba, meus amigos, esse Mundial para coroar essa temporada na histórica deles lá também. E o Botafogo, na proposta que montou para enfrentar esse time, foi perfeito. E sabe quem disse isso? Qual foi o time que melhor se defendeu e que, né, anulou as principais forças do PSG? O Luiz Henrique, que é campeão da Champions League com esse time, que conseguiu fazer com que os jogadores menos estrelados, né, menos famosos, vencessem a principal competição de clubes do mundo. Então, cara, é histórico, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, como disse o Júlio ali, e uma delas é vencer o principal time do mundo, que é esportivamente, cara, financeiramente também. O dono do PSG, né, ele tem um fundo infinito de dinheiro para contratar quem ele quiser. Inclusive foi justificativa do próprio técnico do Atlético de Madrid, né, o Simeone, falou, ele tem um problema ali na lateral, ele gastou 400 milhões para trazer um jogador. Esse é o poderio do PSG, esse é o time que
que o Botafogo venceu na última rodada da Copa do Mundo de Clubes. E a gente estava assistindo a matéria, né, enquanto rodava a matéria, conversando por aqui sobre o quanto vai fazer falta depois, né? O Igor Jesus indo pro Nottingham Forest, logo depois, então, da Copa do Mundo. Vai fazer muita falta, né? Dando o Kamehameha dele, enfim, vai lá pra Inglaterra e o Botafogo vai ter que se achar depois aí dessa saída. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que joga apenas segunda-feira aí contra o Borussia. Então o Botafogo hoje teve treino fechado, reportagem não pôde entrar para poder ver como é que é seu treino. O Renato Paiva tem um plano. Tá sentindo o dedo do Renato Paiva? Galera. Muitos não acreditavam nele, muitos criticaram. Eu critiquei demais o Renato Paiva aqui porque tava difícil acertar o time. E um time do Botafogo ainda não existe, assim, né? Completo, né? Se tu olhar pro banco de reserva, tem um monte de jogador lá que chegaram agora, né? Então você pode ver que no primeiro jogo do Mundial que o Botafogo venceu por 2-1, ele mexeu no time, viu que fez besteira, ele mesmo confessou que, botei os jogadores que não era pra botar, os caras tinham acabado de chegar, não tinha entrosamento nenhum. E agora eles estão tendo um tempinho aí curto pra entrosar esses jogadores que chegaram agora. Então o Botafogo ainda tá em formação, olha que loucura, né? O Botafogo ainda tá em formação e é o líder do grupo da morte, junto com o PSG e Atlético de Madrid. Então o Botafogo, segunda-feira, último jogo dessa fase de grupos e rumo às oitavas. E quem será que o Botafogo vai pegar nas oitavas? Eu não queria o Palmeiras, sinceramente. Tá com medo, Zoeira? Não, não é isso. Sabe o que é? Eu acho que seria um pecado agora ter um confronto brasileiro, porque os caras estão dando show, assim, né? O Flamengo venceu ontem, o Chelsea. Eu sequei até o último minuto, como um bom botafoguense, eu sequei até o último minuto, mas os caras venceram de uma forma bem superior ao Chelsea. Então eles mereceram a vitória, né? São líderes do grupo deles lá. O Palmeiras fez um grande jogo contra o Porto, ganhou o segundo jogo. Hoje ou amanhã enfrenta aí o time do Inter Miami, o time do Messi. Então o Botafogo pode pegar nas oitavas ou Palmeiras, ou Inter de Miami, ou Porto. O Porto só tem 1 ponto, o Inter de Miami 4, o Palmeiras 4. Eu acho que o Porto deve ficar de fora. Então, se o Palmeiras ficar em primeiro, o Botafogo em primeiro, né, eles não vão se encontrar. Aí vai dar PSG e Palmeiras, e Botafogo e Inter de Miami, que seria top ver Palmeiras e PSG, Botafogo e Inter de Miami, a gente enfrentar o time do Messi, do Soares, né? Seria maneiro também. Então eu acho que não seria legal. Aí Palmeiras a gente pega no Brasileirão, a gente pega na Copa do Brasil, a gente tá cansado de ver Palmeiras, né? Nada de encontro. Quem sabe nas quartas, na semi, se caso, né? Por que não? Aí sim não tem muito o que fazer, não tem pra onde correr. Mas nas oitavas seria um pecado ver um time brasileiro aí se enfrentando agora. Os europeus, como eu falei, o Flamengo venceu o Chelsea, Botafogo o PSG, o Palmeiras empatou com o Porto, o Fluminense com o Borussia, o Real Madrid empatou. Então, assim, não é isso tudo aí não. Eles são superiores em algumas coisas? São, mas não é isso tudo aí não. Ainda acho que vai ser difícil um brasileiro ganhar? Acho. Ganhar eu acho que vai ser difícil. Mas olha só, deixa eu falar uma pra vocês aí. Se o Botafogo ganhasse esse Mundial, cara, vocês que são aí secadores, que torcem para outros clubes, se enterrem lá no pré-sal, cara, porque o que a torcida vai perturbar e zoar durante anos e décadas seria loucura. E se algum outro time brasileiro também ganhar esse Mundial, que é o mais difícil de todos, porque não é um jogo só, você está enfrentando europeus aí desde a fase de grupo, a gente vai ter que aturar a zoação dos caras e com razão, porque se algum brasileiro ganhar esse Mundial louco de times europeus, cara, é pra comemorar pro resto da vida, é zerar a vida. Não é que ele é igual ao Mundial, né, que era você tinha um joguinho ali, ia pra final e ganhasse ali um jogo único, acabou. Já era muita coisa, né? Os brasileiros sempre levaram o Mundial muito a sério. Mas esse não, esse você vem enfrentando times fortíssimos desde a fase de grupo. A pessoa, o Botafogo, ganhar esse Mundial de 32 times, não apenas 4, 6, que loucura que seria isso. Então, assim, rapaz. Bom, galera, ó, vocês viram a matéria do Vitinho. Muita gente achou que ele jogou muita bola contra o PSG. Outros falaram que o Leandro Kudlowski, sei lá, colocou o Vitinho no bolso. Realmente, o cara joga muito lá. O cara finalizou 2 vezes com perigo pro gol. Tava difícil enfrentar ele, às vezes pareceu o Vitinho, mas um outro jogador do Botafogo não conseguia chegar no cara. Então, mas taticamente e defensivamente, o Vitinho até que jogou bem sim, ele não conseguiu realmente marcar homem a homem, esse jogador, não sei se é o número 7 do PSG, não lembro, mas assim, defensivamente depois ele conseguiu ajudar bastante o Botafogo.
Deixa nos comentários, vocês acham que o Vitinho jogou bem contra o PSG ali? Pra jogar bem, todo mundo jogou. Tô falando na questão da marcação desse jogador, o Dosco aí, do PSG, acho que se não me engano, camisa 7, que ele quase colocou o Vitinho no bolso, mas não botou não, né? Não botou não. Bom, galera, então é isso. Deixa tudo nos comentários. Vamos curtir o momento. Tá espetacular ver o Botafogo e os times da América do Sul. Aí vem a galerinha chata. Ai, mas quem foi o melhor jogo? Do Botafogo e PSG ou do Flamengo e Chelsea? Quem foi melhor? Quem jogou melhor? Qual foi a mais importante? A imprensa, a gente vê a imprensa fazendo isso. Vendo a imprensa tá ali comemorando que tá todos os times, os 4 times do Brasil, pelo menos, estão lá, vivos, praticamente líderes dos grupos. Flamengo é líder, Botafogo é líder, Palmeiras é líder, Fluminense pode chegar ou ficar em segundo. Aí os caras, qual foi o melhor jogo? Quem foi mais importante? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Os caras procuram rivalidade, mano. Rivalidade, esse não é o momento. Se a gente enfrentar eles lá na frente, a gente vai ter rivalidade. Mas nesse momento agora, a gente tá vendo os times brasileiros dando surra nos times europeus e vocês perturbando qual foi o melhor, o mais importante. Ah, pelo amor de Deus. Vai procurar uma matéria decente pra mostrar pra gente, tá? Vou ficando por aqui. Que todos bem, fica com Deus. Até a próxima. Fui.